aprendizagem por reforço. Tá? Então, eu vou projetar aqui a tela. Tá? Para passar aqui por slides. Relembrando aqui o contexto que a gente está trabalhando, né? Que é o algoritmo de iteração por valor, que ele é aplicado para retornar políticas, né? Políticas quando as ações que o agente pode adotar, ele tem resultados não determinísticos, né? De forma que o que o algoritmo retorna é qual seria a melhor ação, considerando cada estado que o agente está, o que a gente pode alcançar. Tá? Então, como é que isso é feito, né? Isso que vocês lembram. A gente tem um modelo de transição de estados, que ele indica qual é a probabilidade de alcançar cada estado a partir de cada ação disponível para a gente, e um modelo de recompensas, que qual é a recompensa adquirida pelo agente se ele alcançar um determinado estado. Tá? Então, quando eu tenho essas informações, o que eu posso definir como a utilidade de um estado seria a recompensa daquele estado, isso está aqui na equação de Bellman, tá? É a recompensa que eu recebo naquele estado, mais o que eu posso conseguir de utilidade esperada se eu adotar a ação ótima naquele estado. Tá? Então, eu tenho dois tipos de informação aqui diferentes. Um é uma recompensa simplesmente para alcançar o estado, certo? Estado S. E se eu adotar a ação A, que é a ação ótima, tá? Qual seria a utilidade esperada dessa ação ótima? Ok? Então, aqui eu estou no estado eu estou no estado S, aplico a ação A e eu vou para possíveis estados S'. Tem um linha aqui perdido, né? Então, assim, esse somatório é a utilidade esperada da ação A quando ela é aplicada no estado S. Vai ser a probabilidade vezes a utilidade do resultado, né? Isso que a gente viu lá na primeira aula, que é a utilidade esperada da ação A, dado que está no estado S. Tá? Então, se eu tenho várias ações possíveis, eu considero aquela que maximiza a utilidade esperada no cálculo da utilidade do estado. Certo? Então, o algoritmo de iteração de valor, ele utiliza essa equação nas iterações do algoritmo, quando as utilidades são inicializadas com valores arbitrários ou aleatórios, tá? E à medida que a ação ela é aplicada, essas utilidades elas vão sendo ajustadas, especialmente quando você tem ações que levam a recompensas que são ou muito boas ou muito ruins. Então, isso vai refletir na utilidade a cada iteração. Tá? Isso foi o que a gente viu nas duas últimas aulas, e é o exercício que eu passei para vocês. Um grande ponto que eu cheguei a comentar na aula passada é que nesse modelo, tá, ou nesse algoritmo, você precisa dessas duas informações a priori. Você precisa do modelo de transição e das recompensas, tá, para estimar as utilidades. Mas, em muitos casos, você não tem o conhecimento dessas duas informações. Você pode não ter, por exemplo, um conhecimento sobre a qualidade interna de um agente, de forma que você possa estimar as probabilidades associadas a esses resultados imprevisíveis. Ou mesmo as recompensas. Pode ser que você também não tenha essa informação, porque você nunca explorou o ambiente, pelo menos para todos os estados. Tá? Então, assim, quando não se conhece, tá, aí você vai usar uma categoria de algoritmo, se chama aprendizado por reforço, em que a ideia é explorar o ambiente de forma também iterativa, através de sequências de trajetórias, e aprender a política. Tá? Implicitamente, o que o agente vai fazer é aprender essas utilidades esperadas. Sabe? Mas não através de um cálculo direto, onde você sabe probabilidades e utilidades,
mas através de uma exploração onde você vai observar as recompensas. Tá? Então, assim, o esquema geral, se você olhar essa figurinha, se você for olhar para algoritmos de reinforcement learning, como key learning, né, que é o básico, sempre vai aparecer essa figurinha. Você tem um agente no ambiente, e o agente ele testa, ele está num determinado momento lá da sua vida, no tempo T, e ele decide adotar uma ação AT, certo? No ambiente. Essa ação, o que é que vai acontecer? Ela vai levar a um resultado ST', ST mais 1, tá? E o agente vai observar uma recompensa também. Tá? Sempre ele vai aplicar a ação, vai receber uma recompensa por aquela ação, recompensa imediata, e vai levar a um estado, que o estado pode ser bom ou o estado pode ser ruim, certo? Se o estado for bom, essa ação ainda foi boa. Se o estado for ruim, essa ação foi boa, uma vez aplicada no estado ST, certo? Então, assim, essa sequência aqui, ela é repetida de forma que sempre que ele observar as recompensas obtidas nas ações e quais foram os estados gerados e suas qualidades, você consegue atualizar qual é o valor dessa ação para o estado corrente do agente. Tá? Então, essa é a exploração. Tá? Grosso modo, você está num ambiente, tá? Você está no estado daquele ambiente, você aplica uma ação. Se você se der mal, você aprende que aquela ação é ruim. E você faz uma valoração ali. Você, digamos, você desconta ali, dá um decremento no que você acredita que aquela ação tinha de qualidade. Se você, por outro lado, aplicar uma ação e você tiver um resultado bom, se tiver uma recompensa alta, você valoriza mais essa ação. Tá? E esse processo ele tem que ser repetido exatamente porque a gente está pensando num ambiente probabilístico. Para você ter segurança sobre o resultado de uma ação em um dado estado, você tem que explorar várias vezes aquela mesma ação naquele mesmo estado e atualizar esse valor a partir de todas as recompensas que você recebeu aplicadas naquele par. Né? Então, assim, vamos começar a destrinchar o algoritmo em si. No algoritmo, o que se aprende é o chamado uma tabela Q. Aqui a gente está assumindo que é discreto, mas você pode imaginar também que tem algoritmos por caso contínuo. Então, onde você tem todos os estados do teu problema e todas as ações aqui tabuladas. Tá? Sendo que o valor de cada cédula ela indica qual é a qualidade ou qual é a utilidade de você, uma vez que está no estado, você aplicar uma determinada ação. Tá? Então, por exemplo, o estado 1, a ação 1, você tem um valor de qualidade 1, indica qual é a utilidade de, uma vez que você está no estado 1, você adotar a ação 1. Certo? Basicamente isso. Isso você não tem a princípio. Né? Você vai explorar um ambiente para aprender. Tá? Para aprender. Explorar se você estiver no estado A1, tenta uma dessas ações, por exemplo, a ação 1, e observa qual é a recompensa. Se a recompensa é positiva, então você aumenta esse valor de quê? Se ela é negativa, se ela é ruim, você diminui o valor de quê? Tá? Então, é assim mais ou menos que o algoritmo funciona. Inicializa com valores arbitrários aqui, a tabela Q, valores aleatórios, e repete uma sequência de trajetórias a partir de um estado inicial. Então, para cada estado que ele está, escolhe uma ação e executa a ação. Depois de executar, aplica a recompensa recebida, ou observa, né? Eu acho que a palavra aqui seria melhor observar. Observar por quê? Porque você está imaginando um agente que está dentro do ambiente. Tá? Ele está explorando. Se for um robôzinho, é um agente físico, que está lá com algum sensor, ele é capaz de captar ou mensurar qual é a recompensa que ele recebeu quando ele adotou a ação que ele acabou de executar. Certo? Então, ele observa a recompensa recebida, observa para onde ele foi, tá? Certo? E atualiza esse valor de QSA, qualidade dessa ação A no estado S. Com base em quê? Com base na recompensa que ele recebeu e com base na qualidade do estado S' que ele alcançou. Tá? Eu vou mostrar como é que é feito isso com
com a regra de aprendizagem, tá? Mas, para finalizar, essa trajetória aqui, né, ela é repetida várias vezes até que se alcance uma convergência da tabela aqui, certo? Vou mostrar agora a equação, tá? A equação, ela tem vários componentes, tá? Mas você pode pensar isso como uma equação de aprendizagem, em que você progressivamente ajusta o valor da tabela Q para o par SA, tá? Isso aqui está invertido também, né? Par Q, S, vírgula A. Então, ó, você começa com valores arbitrários, que podem estar, por exemplo, superestimados ou subestimados, já que é um valor aleatório. E o valor Q você não conhece. Tá? Você vai explorar um ambiente exatamente para você aprender, tá? Então, ele pode estar mais alto do que deveria ou mais baixo do que deveria. Tá? Então, como é feita essa atualização? Essa atualização, ó, ela faz um ajuste no valor atual, sendo que esse ajuste é na direção dessa estimativa de erro aqui. Vamos com calma aqui nessa estimativa de erro. Você tem aqui, ó, uma estimativa da qualidade dessa ação, tá? Que é dado por algo que é parecido com a equação de Bellman. Tá? Eu vou explicar as diferenças, mas o que é que você tem aqui, ó? Você acabou de aplicar a ação SA, você recebeu uma recompensa aqui, uma recompensa observada, tá? E além disso, você foi para um estado S', onde existe uma ação que ela é da máxima qualidade. Note, qual é a diferença da equação de Bellman original? Você vai ter as opções, ó, de utilidade esperada. Mas lá na tabela, você pode pensar na tabela já como a utilidade esperada. Cada QSA aqui é uma utilidade esperada. Então, em vez de você calcular com probabilidades aqui e utilidades, você vai lá na tabela aqui, atual, e verifica, para esse estado aqui que foi alcançado, qual é a ação que ela maximiza aqui a tabela aqui. E isso aqui é a recompensa que você pensa se você vai receber ao longo prazo. Tá? Então, novamente, ó, essa aqui é uma recompensa a curto prazo, que foi que você acabou de receber quando você aplicou a ação A, e aqui é a qualidade para o estado que você foi quando você aplicou a ação. Certinho? Então, vamos aqui, deixa eu só esquematizar aqui no quadro. Tá? Como é que é isso? Você está no estado S, certo? Aplicou a ação A e foi para o estado S', tá? E você quer saber qual é a qualidade disso aqui, né? Qual é o valor disso aqui? Então, o que é que você tem que ver? Ó? Quando você aplica aqui, você recebeu uma recompensa, tá? Você recebeu uma recompensa, então a estimativa disso, ó, começa recompensa mais. E além disso, ó, esse estado aqui, você tem o valor estimado dessa qualidade aqui seria o valor máximo dentre as ações aqui, tá? Eu posso aplicar no estado S'. Joia? Então, aqui é máximo, considerando todas as ações, né? Da qualidade que eu tenho no momento, estimadas para esse estado S'. E sempre tem um fatorzinho de desconto aqui, porque essa informação aqui, ela é observada, né? Enquanto essa informação aqui, ela é estimada. Então, você dá um fator de desconto aqui para não confiar muito nessa estimativa. Certinho? Tá? Então, isso aqui é a estimativa, ó. Esse está marcado aqui, ó, a estimativa pela equação de Bellman, do que acabou de acontecer, tá? Que acabou de acontecer.
Porque aí, ó, você tem que considerar assim, o valor atual, tá? E fazer um ajuste em cima desse valor aqui, né, do que acabou de acontecer. Porque imagina, por exemplo, que esse valor aqui ele está subestimado. Tá? Então, se ele está subestimado, o que é que pode acontecer aqui? Ele recebeu uma recompensa alta, ou então foi para um estado muito bom, de forma que essa estimativa aqui ela é muito boa, vai ser positiva. E se isso aqui está subestimado, esse valor vai estar baixo, e o valor aqui ele é positivo. Esse erro aqui é positivo. Então, todo esse cálculo aqui ele vai dar um valor positivo que vai ser somado no valor atual do Q. Certinho? Tá? Dúvidas, pessoal? Perguntas aí até o momento? Note que esse QSA é um valor histórico, né, que é ajustado, né? Então, isso aqui é a diferença ó, entre o valor histórico, que, como eu disse, pode estar superestimado ou subestimado, e o valor atual, que você acabou de estimar, que tem a recompensa a última recompensa que você observou e o último resultado que você observou da ação, né? Então, isso aqui vai somar, se tiver, eu falei no caso de estar subestimado, mas se tiver superestimado, por exemplo, esse valor total aqui, que está sendo multiplicado por alfa, ele vai dar negativo, porque você vai, a tendência, se você tiver, por exemplo, uma ação que é muito ruim, ou você vai ter uma recompensa ruim, ou você vai ter um resultado, você vai para estados que são ruins. Então, esse valor aqui vai dar muito baixo, e esse valor aqui dá negativo. Então, você vai diminuir do valor atual da ação Q. Tá? Outra forma de você ver isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o quadro. Se você, por exemplo, se você multiplicar aqui, certo? Esse alfa, se você distribuir para cá, né, e para cá, é como se você tivesse isso aqui, ó. A atualização, ó, ele aqui, alfa, esse valor aqui, né, R mais lambda máximo de Q S' a linha, tá? Menos um alfa Q S A, tá? Então, se juntar isso aqui com isso aqui, vai dar 1 menos alfa vezes QSA mais um alfa vezes essa estimativa aqui atual, tá? Então, você pode enxergar essa regra de aprendizagem como se fosse uma média ponderada por alfa, né? Você tem dois pesos aqui, e que 1 menos alfa é o peso da informação aqui da estimativa histórica, que é o QSA. Você vai ajustando progressivamente no passado. E o alfa é da estimativa atual, que você acabou de observar. Então, você pode imaginar, por exemplo, se você tiver um alfa muito grande, o que vai acontecer é que ele vai reagir rapidamente a essas recompensas aqui, tá? Atuais. Então, o algoritmo pode ficar um pouco perdido assim, porque as modificações no valor da tabela Q, eles vão se modificando muito rapidamente, né? Por outro lado, se esse alfa for muito pequeno, o aprendizado vai ser muito lento. Você vai precisar de muito tempo para explorar, tá? Então, às vezes se diz assim, vai 0,5, ou então você começa com valor alto e vai decaindo, tá entendendo? Porque quando decai, você imagina que essa estimativa aqui, ao longo do tempo, ela vai estabilizar. Então, você só faz um ajuste fino aqui com novas observações, né? E é sempre importante frisar que esse cálculo aqui, ele vai depender, assim, do quantas vezes você está no estado A e você aplicou a mesma ação, né? Se você faz isso repetidas vezes, você vai receber diferentes recompensas, vai para diferentes estados, mas esse valor aqui, ele uma hora está positivo, outra hora dá negativo,
E o que acontece é que vai ter assim, um valor médio aqui que vai ser usado aqui para estimar essa qualidade. Tá? Então, você tem isso aqui, ó, repetidas vezes, tá? Com uma vez, simplesmente você vai receber uma recompensa e uma utilidade aqui do estado resultante, não vai conseguir ter uma estimativa de qualidade, tá? Certinho, pessoal? Certo, professor. Dúvida em relação a essa equação. Eu dei uma olhada, né, em algum lugar que eu vi que algumas estimativas o pessoal recomenda aí colocar de 1 positivo a -1, tipo numa recompensa e tal. Faz sentido isso ou pode ser qualquer valor aleatório? Não, um positivo, como assim? Para É, recompensa? para recompensa. Por Ou exemplo, por parâmetro aqui? é, 1 para recompensa. Aí eu fiquei na dúvida se Para isso se aplicaria. recompensa aqui? Isso. Não, é o seguinte, essa recompensa aqui, ele é ele é dependente do ambiente, ele não é dependente do algoritmo, Certo. Tá. certo? É do ambiente, é o que se observa, Uhum. né? Tá. Por exemplo, isso aqui pode ser, por que é que lá naquele exemplo tem menos 0,04? Eu estava imaginando assim, num contexto que o custo que ele leva assim para transitar aqui dentro daquele ambiente é menos 0,04, sei lá, é 0,04 ou de tempo ou de combustível, alguma coisa assim. Então, isso aqui é uma observação que é do problema, tá entendendo? É do ambiente. Se fosse um jogo, ia ser uma moedinha que o agente vai lá e come, tá entendendo? Ou então um buraco que ele cai e ele perde ponto. Tá. Isso aqui não é do algoritmo, né? É como se fosse é como você comentou, né? Do ambiente, ou seja, como se fizesse parte do Do negócio ambiente. ali, né? É, Do qual é a do gente vai estar ambiente inserido, isso. né? É. Então, mas assim, para a gente estimar essas recompensas e tal, tipo, num determinado ambiente pode ser 0,04, em outro ambiente, até numa situação parecida. Vou pegar um exemplo aqui, né? Ah, teve aquela questão daquele quadrado ali que o senhor deu um exemplo, né? Na aula passada, em que ele tinha um local no qual ele não deveria entrar, né? E tem lá a questão da recompensa máxima que era +1 e eu acho que era -1, né? Aí, Uhum. considerando essa equação, aí eu me pergunto assim, por exemplo, vamos supor que outro colega, em vez de colocar +1, -1, ele colocasse ali a recompensa como +5 e -5, por exemplo. Tem alguma diferença em relação a isso, a colocar esses valores, ou não, isso é bem arbitrário mesmo e tal? Veja, isso repetindo, isso depende do ambiente. Porque assim, se seu colega botou +5, isso é assim, é o que é que faz sentido dentro do ambiente, certo? Se fosse um jogo, imagina um jogo, isso é a regra do jogo lá. Regra do jogo. Algum design pode colocar uma moedinha num determinado estado, outro design pode botar, Uhum. né? Tá, Pode não botar, beleza. pode botar duas moedinhas, né? Entendi. Então vai depender muito da regra lá, né? É, Certo. Tá, beleza. Obrigado, professor. olha, o que é que é do ambiente que às vezes é oculto, né? Você tem a recompensa do ambiente, claro, recompensa ambiente, e se você está no estado S e aplica uma ação A, o estado resultante também é algo que é definido pelo ambiente, né? Você pode pensar assim, que você para abstrair isso, imagina algo físico que você tá fazendo, porque um robô dentro de um labirinto físico. Que nem esse, sei lá, imagina que você está lá e você define os estados como sendo ali os ladrilhos aqui, que nem isso aqui. Certo? Então você manda lá, vai para frente. Se ele for para frente, tudo bem. Aqui. Aí como é que você define a recompensa? Aí depende do ambiente. Pode ser que
você esteja fazendo ele, treinando o algoritmo para coletar alguma coisa. Então, se nesse estado aqui tem a coisa que você quer, então, beleza, dá uma recompensa para ele aqui, certo? Tudo bem, nesses casos você pode até modelar o que é que seria de pontuação e tal, mas isso aqui é algo que é independente do algoritmo. O algoritmo, assim, ele abstrai que tem uma recompensa ali que ele vai ganhar, tá entendendo? E usar esse valor aqui para fazer os cálculos, certo? Certo. Obrigado. Então vamos fazer uma aplicação aqui, ó. Mais alguma dúvida, pessoal, aí? Um questionamento aí? Então vamos imaginar o seguinte, ó, que a gente tem um ambiente aqui, ó, que tem 6 posições, que eu estou definindo como 6 estados, e minha regra é o seguinte: se o estado 6 é o estado final, tá? Ele pode novamente aplicar as ações aqui, up, as ações up, down, left e right, tá? Certo? Em cada um desses estados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou excluir o 6 porque é o estado final, tá? Quando eu defino a tabela aqui, eu quero saber, para cada um desses estados aqui, qual a utilidade do up, do down, do left e do right. Certo? Intuitivamente, por exemplo, se eu tiver aqui se eu tiver no estado 3, a melhor ação seria o right. Certo? Intuitivamente. Se o right se o right estiver bem calibrado, né? Porque assim, pode ser que o right esteja quebrado. Então, talvez a melhor ação seria, a melhor trajetória aqui seria down, sei lá, o right, se o right é quebrado, não sei como é que vai sair daqui, ou então down para up para cair aqui, sei lá. Certo? Mas enfim, a intuição diria que era right. Okay? Então, isso é que eu quero saber. Só que no início eu não tenho nada, eu vou estimar valores aqui aleatórios. Eu vou botar até aleatório mesmo aqui. Aliás, vou botar vou botar aleatório mesmo aqui. Porque, por exemplo, 0.1 menos 0.2 menos 0.8 menos 0.7 5 menos 0.1, tá? Valores arbitrários mesmo, tá? Vou botar um negativo aqui. Pronto. Certo? Tá? Então, qual é o dado do problema? Se eu alcançar o estado 6, eu tenho 10 recompensas. Se eu bater a cabeça na parede, por alguma razão, eu tenho uma recompensa menos 10. Certo? Ok? Bateu a cabeça na parede, menos 10. E agora, no exercício, eu quero usar o Keylearn, imaginando que eu vou tentar essas sequências aqui, ó. R, tá? Então, eu estou no estado 1, e eu vou tentar essa trajetória aqui. U, e R, foi? R. Tá? Então, assim, você pode perguntar, professor, como é que eu escolho essa sequência? Por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu estou escolhendo, você escolhe de forma totalmente aleatória. O que é isso?
Você define, olha, num processo de exploração, você define onde é que o agente vai começar a exploração. Começar no estado 1. Seleciona uma ação arbitrária e aleatória e vê o que é que acontece. App, vê o que é que acontece. Depois, seleciona o quê? App de novo, vê o que é que acontece. App, vê o que é que acontece. Write, vê o que acontece. Certo? Seria essa a ideia, entendendo? Aleatório mesmo. De outra hora, começa no outro estado, 4. Vamos ver o que acontece se eu aplicar o write aqui. Ele bate a cabeça na parede e aprende que o write não é bom aqui, certo? Então a ideia é essa, né? Depois você vai existir heurísticas melhor para você escolher a melhor ação, talvez uma ação que você não explorou ainda, ou então uma ação que você está na dúvida se ela é boa ou se não é, tá entendendo? Mas por enquanto vamos pensar que é um processo de exploração que é totalmente aleatório, tá? Então vamos lá. Eu estou no estado 1, certo? Estado 1. Apliquei a ação app, certo? Eu vou para que estado? Não sei. Se a ação app aqui for boa, eu vou para o estado 2, certo? Eu esqueci até de dizer, quando ele não bate a cabeça na parede, ele recebe só uma recompensa -1, tá? Bem? Beleza, não sei, mas eu vou dar uma colher de chá aqui para esse agente e vou imaginar aqui que deu certo. Ele foi para o estado 2. Ok? Tá? Então vamos lá. Aplicando o Keylearn. Eu quero ver o que é que eu aprendi quando eu estava no estado 1 e apliquei a ação app, certo? Então eu vou considerar app, estado 1, minha estimativa atual é que ele valia 0,1, aleatório. E agora eu vou começar a somar aqui um valorzinho, esse alfa, sei lá, vou colocar ele como 0,9, por exemplo. Certo? Então, beleza. 0,9. Foi o que aconteceu. Eu estava aqui, subi para cá. Quanto é que eu recebi de recompensa? -1. Pior seria se eu tivesse batido a cabeça aqui, sabe? Se tivesse batido a cabeça, seria -10. Mas aqui eu recebi -1. Mais um lambdazinho aqui, que eu vou colocar talvez... Vou colocar 0,5. Não, vou colocar 0,5. Pronto, vou colocar 0,5. Vezes. E agora o que é que eu tenho? Eu fui para o estado 2, certo? Estado 2 está aqui, ó. Qual é a ação ótima aqui? Certo? A ação ótima, ela tem um empate aqui. Ela é a left ou a right. Certo? Note que a ação ótima aqui, por enquanto, é aleatório, porque no início eu estou só... Eu ainda vou convergir. Tá? Por isso que tem esse fator de desconto. Né? Porque eu vou colocar aqui 0,5, porque é o que eu tenho atualmente na tabela Q, mas aqui eu não posso confiar nisso, é por isso que tem esse fator de desconto. Né? Talvez no futuro eu possa confiar. Agora, isso eu posso confiar, o -1, porque eu realmente recebi essa informação diretamente. Tá? Essa daqui é só uma estimativa, que depois vai melhorando. Né? Tudo bem? Então, beleza. E o que é que eu tenho atualmente? 0,1. Tá? Então, veja, o que é que ocorre com isso aqui? Isso aqui é o seguinte. Deu menos 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Né? Então, -1 dá menos 0,75. Ok? Então, o que é que ocorre? Eu antes achava que a qualidade aqui dessa ação nesse estado valia 0,1. Tá? E agora, com base no que eu acabei de observar, a recompensa e a qualidade do estado resultante, eu acho que vale, na realidade, é menos 0,75. Tá? Então, o que é que atual aqui está subestimado. Okay? Quanto é que dá esse erro aqui? Dá menos 0,8
5, ok? Certinho? Vezes 0,9, tá? Isso dá igual a quanto? Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Calculadora. 0,9 vezes 0,85. Dá menos 0,765. Somado aqui com aquele valor atual, né? Esse 0,1 mais 0,1 dá igual, ó, a atualização atual, na verdade é menos, né? Menos, peraí, tá igual a menos 0,665, ok? Certinho? Então, o que é que acontece, ó? Esse valor aqui, ele vai embora. Nessa iteração, ele é atualizado, ó, para menos, tá um menos bem grande aqui, 0,665, ok? Tá? Caiu de 0,1 para menos 0,665, principalmente porque ele observou aqui um negativo aqui, tá? Certo? Um menos um negativo aqui. Tranquilo? Entenderam, pessoal, essa atualização aqui? Dúvidas? Dúvidas? Por enquanto, não. Mas agora vamos continuar na sequência aqui, ó. Posso apagar isso aqui? Vou botar aqui mais aqui. Agora, o que é que acontece, ó? Eu vou, na sequência, ó, na minha exploração, eu estou no estado 2, aplico app, certo? Eu vou novamente, assim, dar uma forcinha para a gente e vou dizer que deu certo essa ação e ele vai para o estado 3. Joia? Então, ó, o que é que vai ser atualizado agora? Vai ser o quê? S2, ação app, né? Vai ser o que é que tinha no momento, ó. 2, ação app, 0,3 mais 0,9. Quanto é que ele ganhou? Menos 1, né? Porque só fez subir. Mais 0,5 vezes. Ele foi para que estado? 3. Qual é o melhor aqui? 0,7, né? Joia? 0,7. Menos 0,3, que é o que está no momento aqui. Então, essa estimativa aqui, ó, isso aqui dá 0,35, então isso dá menos 0,65. Com menos 0,03, isso dá menos 0,95, né? Vezes esse 0,9, né, que é o fator de aprendizado. Deixa eu fazer a conta aqui. 0,9 vezes 0,95 é igual a 0, menos 0,855. E a estimativa final vai dar 0,3
menos 0,885 vai dar igual a menos 0,585. Tá? Então, ó, a gente vai lá no S2 app e tira esse 0,3, né, da iteração passada e coloca aqui o valor que foi calculado. Menos 0,58. Ok? Tranquilo? E a sequência? Certo, professor. E a sequência? Já executei essa, app. Vou de novo, ó. App. Eu vou dizer assim, caramba, deu errado. Ó. App. Não deu errado, não. Eu vou dizer assim, ele foi. App. Aí ficou no 7. Ou no 3, desculpe. E recebeu aqui uma recompensa menos 10 porque bateu a cabeça aqui. Tá? Então, ó. O que é que eu vou estimar agora? Eu vou estimar. Eu queria fazer isso aqui. Deixa eu ver essa tabela aqui para cá. Dela. Pronto, vou estimar ela para cá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que atualizar agora, ó, qualidade da ação app no estado 3. Então, ó, app no estado 3, ó, menos 0,1, é o que eu tinha, mais 0,9 vezes, ó a desgraça, menos 10 aqui, tá? Mais 0,5 vezes a qualidade. Agora veja, eu tenho aqui, eu fiquei no estado 3, né? O estado 3 ainda é 0,7. Certo? 0,7 ainda. Talvez com o tempo mude, né? Se eu, por exemplo, explorar essa down aqui no 3, ele vai. Talvez ele não vá diminuir esse valor aqui. Ok? Agora vai. Desgraça vai acontecer. Que aqui dá menos 9,65 menos 0,1. Ficou muito ruim isso. Então, menos 0,1 mais. Até que dá isso aqui. Isso aqui é fácil, dá 9,75. 0,9 vezes 9,75. Então dá. Isso aqui vai dar menos 8,775. Então, no final, isso aqui, mesmo sendo negativo a princípio, mas a ideia aqui é, isso aqui é muito mais negativo. 8,875. Tá? Então, isso aqui que era menos 0,1 foi para a incrível marca de menos 8,875. Certinho? Note que todos os valores aqui estão fixos ainda, só mudou esses três aqui, que foi, tentei app no 1, app no 2, app no 3. Professor, ali em cima, no QS2 app, ali é menos 0,3, é? QS2 app. Aqui é que é, desculpa, é mais, né? Porque o que estava lá antes era 0,3. Certo? Então, isso aqui é menos 0,1. Então, isso aqui está ligeiramente diferente, né? Isso aqui teria dado... deixa eu refazer essa conta.
Aqui 9,55, né? 0,9 vezes 9,55. Tá? Então, isso aqui na realidade, ó, deu 5,9 aqui. Só o sinal disso aqui, né? Porque lembra que é menos que SA. Então, como é menos 0,1, dá mais 0,1 ali. Certinho, certinho. 895. Esse aqui, na realidade, deu... Uh, 0,1 deu menos 6. Só boto 6 aqui. Seis, e aqui em vez de ser 8, seria 6. Tá bom? Prontinho. 6. Tá? E a última ação agora? A última ação é: eu tô no 3, tento o write, imagina que deu certo e ele vai para o 6. Aí aqui ele recebe uma recompensa 10. Joia? Então, ó. Q, S3, write. Então, o valor atual, write 3, menos 0,1. Então, está bem subestimado, né? Mais 0,9 vezes a recompensa aqui, que é a alegria, mais 10, 0,5. Aí aqui você vê, ó, o estado resultante. Aí é essa questão, né? O estado resultante aqui você não tem um valor, né? Então você zera isso aqui, tá? Tá? Aqui não tem problema porque na verdade isso vai sempre que ele for para o estado 6, isso vai acontecer. Então você simplesmente elimina aqui esse valor, né? E aqui note é que, tá? O S' é o estado 6, né? O estado resultante é a ação A. Como você não vai para canto nenhum, você não tem recompensa associada aqui. Então é 0. Certo? Tá 0. Mais ou menos 0,1, que é mais 0,1. Certinho? Então aqui fica menos 0,1. E aqui fica fácil, porque fica 10,1, né? 9 vezes 10,1. Fica 9,09. Então, isso dá... menos 0,1 dá 8,99. Tá? Um sinalzão aqui mais. Então, ó, coisa boa assim de aprender. Ó. Aprender logo de cara. Isso aqui vai dar mais 8,99. Certo? Então, duas coisas que ele aprendeu. Pronto, terminou essa trajetória, certo? Duas coisas que ele aprendeu. Se ele estiver no estado 3, o up ele é ruim. Se ele estiver no estado 3, o write é muito bom. Ok? Tá? Terminaria aqui. Olha, se você tem um agente em que as ações
elas são muito incertas, talvez você tivesse dado um azar, por exemplo, dessa recompensa assim, em vez de ser mais 10, fosse menos 10, por exemplo. Por quê? Porque seria aquela ação onde ele tentou o right, mas em vez dele ir para a direita, ele acabou indo para cima, por exemplo, e deu menos 10. Certo? Pode acontecer com uma certa probabilidade. Tá? Mas se você explorar a mesma ação aqui, a mesma ação right, o mesmo estado, o que é que vai acontecer? Você vai ter, digamos, se for aquele mesmo modelo de transição, né? Você vai ter várias vezes, você vai ter a recompensa mais 10, e uma vez ou outra você vai ter uma recompensa menos 10, que é quando escorrega para cima, e uma outra vez vai para baixo, você recebe uma recompensa menos 1. Então, isso aqui, ó, se você aplicar essa mesma equação várias vezes, então a tendência vai ser que esse valor Q seja alto, né? E várias vezes vai aparecer essa recompensa mais 10 aqui, mais 10 aqui. Algumas vezes aí não vai ser tão, não vai ser perto de 10, porque algumas vezes vai aparecer, você vai ter um resultado observado mais 10 ou menos 1, certo? Menos 10 ou menos 1. Ok? Professor, dúvida, certo? Vou aqui perguntar, mas enfim, bora lá. Eu fiquei com dúvida em relação a gente tem essa trajetória aí, né? O senhor deu o exemplo aí do up, as 3 vezes, né? E o right, né? E eu fiquei na dúvida em relação a, por exemplo, qual a quantidade de repetições seria interessante. Aí o senhor deu esse exemplo aqui agora, né? De uma situação inexplorada. Mas, por exemplo, pegando uma situação, né? Aquela situação lá da aula anterior, né? Vamos supor que a gente colocasse esse agente lá, o algoritmo, para rodar naquele cenário lá. Pensando nisso, aí vamos supor que eu coloquei, sei lá, 4 iterações. Aí eu cheguei a um resultado parecido com esse, porque acaba a contar de iterações. Só que aí eu me pergunto, como é que a gente faria para fazer essa estimativa de quantidade de iterações necessárias para o agente, de fato, aprender e chegar lá no caminho, certo? Isso é uma dúvida. Deixa eu responder essa primeiro. A quantidade, normalmente você não vai ter uma ideia a princípio, sim, porque o que é que acontece? Quando é que você vai precisar de poucas, tá? Se você tiver ações que são determinísticas ou quase determinísticas, bastaria você aplicar, por exemplo, uma vez, 2 vezes, entendeu? Em cada par de estado e ação. Tá? Você pensar que você tem que estimar para cada par, estado e ação. Certo? Você é determinístico, beleza. Né? Porque da outra vez que você aplicar essa ação, você vai ter o mesmo resultado, 10, 10. Então, a única coisa que vai acontecer é que você vai sair mais rápido desse valor inicial aqui, que era errado. Certo? Então, isso é um ponto. Né? Quando o agente quanto mais determinístico ele é, menos iterações ele precisa. Beleza? Pronto, essa é a pergunta. Aí, quantas iterações? Aí depende um pouco assim do tamanho do ambiente, né? Do número de ações. Joia? Certo. E a outra dúvida também que eu fiquei, não sei se esses conceitos estão relacionados aí, pelo menos eu imaginei dessa forma, né? Aí segue a minha dúvida. Vamos supor que ele é determinístico e eu tenho uma quantidade pequena de iterações, certo? Como o senhor acabou de explicar. E vamos supor que sei lá, com 10 iterações eu consigo chegar sempre a um resultado, certo? E ele vai lá e aprende. Só que, considerando aquele conceito, né, anterior lá dos grafos e tal, né, onde a gente vai descobrindo qual o caminho
é mais interessante devido ao valor da informação, né? Aí eu já estou colocando também junto daquela questão do, do Markov, né, que o senhor também explicou e tal, né, da ligação dos grafos e tal. Eu fiquei na dúvida em relação à medida que ele vai atualizando, meio que como é que o agente, nesse algoritmo, ele fica sabendo que, beleza, cheguei nas 10, estou aqui com a melhor recompensa possível, aprendi isso, agora eu quero percorrer o caminho e zerar o jogo, vamos colocar aí, ou chegar no meu objetivo final. Porque antes para mim ficava claro que tinha uma lista, uma coisa assim, aí eu fiquei com essa dúvida, entendeu? É porque aqui o que vai acontecer é o seguinte, você vai convergir isso aqui, ó. Tá ao contrário, né? Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Up, down, left, right, tá? Então, por exemplo, quando você vai olhar a coluna... Eu até fiz ao contrário, agora que eu percebi, porque no slide eu estou colocando estado nas linhas e ações na coluna, mas isso aqui não tem problema não. Vejam, o 5, né? O 5 é aquele estado que... Onde é que está o 5, né? Pronto, esse estado aqui, certo? Debaixo do 6. Tá? Então, o que é que ele vai aprender? Ele vai aprender, por exemplo, valores aqui para cada uma dessas ações. Então, ele vai aprender, por exemplo, isso aqui talvez seja mais 9, isso aqui seja menos 2, o left, imagino que seja talvez mais 1, sei lá, e o right menos 8, certo? Então, o que é que você tem aqui para você transformar isso numa política? A política, ele faz isso, né? Para cada estado, ele tem que definir qual é a ação. Então, no caso aqui, a política aqui você aprendeu a tabela aqui, seria a máxima, certo? Então, no caso aqui, para o estado 5, isso aqui é um S, né? Mas eu vou botar um 5 agora. Para o estado 5, seria a ação up aqui, certo? Que é a máxima aqui na coluna, ok? Então, pronto, isso aqui pode ser transformado numa política. Aí, novamente, né? Você transforma numa política, é aquela situação em que... Na verdade, eu peguei mais aqui. Vai chegar aqui no estado 6 e ela jogar dentro do ambiente aqui, por exemplo. Então, para o estado 4, qual é a política? A política diz o quê? Aí, talvez olha para a tabela Q, qual é a máxima, o máximo valor Q para aquele estado. Então, é a ação up. Ele tenta up, certo? Pode ser que ele consiga, pode ser que não, porque se for aleatório, ele vai para cá, digamos. Mas beleza, ele conseguiu, foi para 5. Qual é a política do 5? A política do 5 é up, aí tenta up. Ok, vai que ele não consegue, ele bate aqui e volta. É azar, né? Deu um azar, mas ele volta para o 5. Aí ele tenta de novo o up, ele vai e consegue. Certo? Então, aprende primeiro, aprende a tabela Q toda. Tabela Q ele vai te dar para cada par de estado e ação qual é a qualidade daquela ação para aquele estado. E a ação que você tem que adotar é a de valor máximo. Quando se variação, claro. Ok? Então, meio que assim, é como se ele vai testando, né? Sei lá, N vezes, né? Que seriam essas iterações. E em cima disso, ele vai pegando o valor máximo dentro dessas iterações para gerar essa política dele e finalmente ele faz. Não é dentro das iterações. Primeiro, assim, ele explora o ambiente todo, certo? Ele vai explorar
vai pegar trajetória, uma trajetória, que essa primeira eu coloquei essa daqui, certo? Primeira iteração, primeiro o passo aqui, ó, que como é que é o algoritmo? Ó. O algoritmo é, dado o estado inicial, repete isso aqui, ó. Escolhe uma ação, executa e atualiza, né? O valor da tabela aqui. Então, quando você termina essa trajetória, você vai ter uma tabela aqui atualizada. Talvez não para todos os estados e não para todas as ações. Aí começa uma outra trajetória. Eu até no exercício aqui, eu coloquei, ó, começando até por um outro estado, até, não precisa nem ser na... Cadê? Ó, e agora começa no 5, ó, e tenta right, left, entendendo? Então, assim, você vai aprender outras coisas aqui, tudo bem? Aí, beleza. Depois de várias trajetórias, aí, quanto às trajetórias, aí depende, como eu te disse, se ela é muito, se ela é muito aleatório, vai precisar de mais trajetórias para ele aprender a tabela aqui. Mas, enfim, quando essa tabela T que converge o que é? É quando você olha os valores, olha para a equação, o valor atual e o valor anterior, se ele se modifica pouco, tá? É porque convergiu, certo? Joia? Aí, quando converge, aí você, em cima dessa tabela, você constrói a política. Aí, a política você já executa, você já pluga no agente para deixar ele sozinho dentro do ambiente. Né? Quando ele precisar se mover autonomamente no ambiente, ok? Tá, entendi. Então, no caso, mas assim, dependendo da quantidade de iterações, né, dado um determinado ambiente, né, talvez eu não tenha um Q totalmente convergido, né? Aí eu vou trabalhar com o que eu tenho de melhor ali, né? Baseado, né? Exatamente. Aí por isso que eu comentei assim que, tipo, para eu chegar nesse Q, né, embora ele não esteja ainda convergido, né, não tá os valores, né, parecidos entre o anterior e o atual, né, até N iterações aí, vamos supor, sei lá, 10 iterações. Mas o que eu tenho, já que só foram 10, convergir o melhor possível foi isso aqui. Talvez ele ainda não chegue no objetivo, mas é o melhor objetivo baseado nas circunstâncias ali dadas, né? É mais ou menos essa ideia? Exato, ele vai ter ainda uma política subótima, né? Pronto, beleza. Aí entra também aquelas questões, né, dele meio que parar lá sei lá, num vale. Isso aí eu estou comentando porque eu lembro que eu vi outras disciplinas, né, e até da professora Flávia também, né, ela comentou outros algoritmos no qual ele poderia ficar, tipo, num vale local, né, ou então no global, tem essas questões também, né. Aí vai depender muito dessa quantidade de iterações e de calibrar aí o algoritmo, né? Olha, não sei exatamente qual é a função que você está pensando qual é esse vale que você está pensando aí. Isso, na verdade, você tem uma questão aqui que você, na verdade, está otimizando alguma função aqui, né? Que é essa função de erro aqui. Então, se você talvez pensar nesse sentido, você pode, de fato, assim, monitorar isso assim, ao longo do tempo. E pode ficar estacionado, de fato. Isso, pois é. A ideia é exatamente essa. Tipo, considerando, né, o ambiente, a depender da situação dele ser determinístico ou não, pode ser que eu fique preso num ponto meio que assim, subótimo, mas na verdade eu tô até longe do ótimo, entendeu? Porque eu não tenho noção, né, do ambiente ainda, por exemplo. Eu tava pensando mais nesse sentido mesmo. Beleza. Tem alguns pontos aqui, assim, que são importantes, assim, né? A questão... Eu vou colocar aqui.
por exemplo. Parametrização, né? É basicamente o alfa e o gama, né? O gama, certo? Para que serve o gama? O gama, ele serve para você dar um desconto aqui no uso daquela estimativa da tabela aqui, certo? Ok? Tá? Então, assim, note, se você usa um gama muito alto, você vai confiar demais nessa estimativa. Então, por isso que eu botei 0,5 ali. Também para não confiar tanto. Joia? Esse é um ponto, né? O outro ponto é o seguinte. É o alfa. O alfa é o quanto eu vou na direção dessa nova estimativa. Então, assim, você tem que ter cuidado. Se o alfa for muito grande, eu estou confiando muito, por exemplo, nessa recompensa observada agora. Só que, assim, quanto mais aleatório, mais essa recompensa ela também vai variar. Então, assim, se você tem esse ambiente, é melhor você ter um pouco mais de cuidado e colocar um alfa mais baixo. Okay? Porque aí, cada vez que você observa uma recompensa, você vai ajustar o valor da tabela aqui na direção daquela recompensa, mas não com muito gás, né? Não com muita ênfase. Tá? No longo prazo, aí você vai, na realidade, ter uma convergência, né? Em cima disso. Né? Mas é a questão assim, é que se você colocar um alfa muito pequeno, esse processo pode ser muito lento. Então, como eu falei assim, esses parâmetros você pode pensar num decaimento deles. Né? Talvez começa muito grande para você ter uma resposta mais rápida, assim, né? uma modificação mais rápida na tabela Q, e depois você coloca um valor menorzinho exatamente para você não perder essa informação aqui, ó. Informação histórica, né? Porque isso aqui é uma atualização que é feita, né? Você coloca um alfa muito grande, você perde essa informação aqui. Você sempre vai na direção dessa estimativa. Então, esse é um cuidado que você tem que ter. Joia? Em termos de parametrização. Um outro ponto importante é em termos da exploração. Tá? O que é a exploração? Se eu estou no estado S, qual é a ação A que eu vou explorar? Tá? O que significa explorar? Qual é que eu vou tentar no estado S? Okay? Então, tem uma estratégia que é explora totalmente aleatório. Random. Okay? E tem versões que é o seguinte, usa a própria tabela aqui. Você pode pegar, por exemplo, a ação que no momento está maximizando a qualidade aqui para o estado Q. Para quê? Para você ter certeza que aquela ação é boa. Né? Tá? Então isso converge um pouco mais rápido. Certo? E tem como você misturar as coisas, que eu te chamo, tem uma que é o Epson Exploration. E você define um parâmetrozinho Epson entre 0 e 1, e você diz quantas vezes você vai fazer uma exploração totalmente aleatória e quantas vezes você vai fazer uma exploração baseada na tabela Q atual. Tá? Porque aí você faz, quando você faz o random, você faz que a gente em inglês chama exploration, e quando você tenta confirmar um valor muito bom na tabela Q, você está fazendo exploitation. Certo? Exploration versus exploitation. Tá? O exploration porque você
está testando, talvez, ações que você nunca testou em determinado estado, porque você está escolhendo aleatoriamente. E a exploitation é porque você está testando uma ação que você já testou para aquele estado e aquele resultado foi bom. Tá? Sendo bom, você quer reforçar, você quer realmente ver se na prática ele foi bom. Aliás, se ele se confirma, né? Aí você testa outra vez. Certinho? Esse epsilon ele também pode cair com o tempo. Tá? Ele pode começar alto, com a ideia de fazer mais exploração, e depois ele pode baixar, com a ideia de fazer mais exploitation. Tem gente que fala exploitação, assim, mas isso é esquisito. Joia? É um ponto. E outra forma de escolher, que aí tem a ver com mais assim, para a exploração não ficar totalmente aleatória mesmo, é você usar um controlezinho aqui, que é o número de vezes que você aplicou a ação A no estado S, e fazer uma exploração baseada nisso, né? Então, assim, se você já aplicou muitas vezes, por uma coincidência, a mesma ação no mesmo estado, você dá um freio nisso, né? Você tende a fazer uma exploração um pouco mais proporcional, certo? Aí você faz um sorteio da ação, mas um sorteio enviesado por esse número aqui. Então, quanto menor esse número, maior a probabilidade de você selecionar aquela ação, certo? Porque você quer explorar realmente, você quer dar uma diversidade para a gente, né, na exploração. Okay? Aí você pode, obviamente, combinar isso aí depois com exploitation. Certinho? Acho que são os pontos importantes, né, desse algoritmo, tá? Questão, às vezes, assim, para, por exemplo, contínuo é que dá mais trabalho, você tem, né, você tem que ter um modelo contínuo, e tem uns modelos, na verdade, que você usa isso aqui, por exemplo, para jogos, para deep, você tem um termo chamado deep reinforcement learning, né? E basicamente transforma aqui o Q em um modelo deep, né? Porque, novamente, eu note que isso aqui, ó, como é que teoricamente a gente fala, ó, é uma estimativa, certo? E a gente está calculando uma estimativa disso e está em relação ao valor atual. Então, é como você está encontrando esse valor Q desconhecido em cima de uma estimativa atual, né? Então, o Q-learn é como se ele estivesse, na realidade, otimizando esse erro quadrado. Esse erro quadrado, teoricamente, como é que sai aqui dali? Você tem essa estimativa do erro quadrado e você deriva isso, né? Então, isso aqui, essa forma, você está indo na função de um gradiente, tá? De uma derivada. E a derivada é exatamente dessa função de erro quadrado aqui. Tá? E aí a derivada, ela dá isso aqui, né? Então, você pode generalizar isso aqui, na verdade, para um modelo mais complexo. Claro que as derivadas aí vão ser derivadas parciais, tá? Isso é mais complicado, mas é a maneira de você viabilizar isso aí para quando você tem estados realmente muito grandes, como um estado de um jogo, você tem uma imagem, por exemplo. Já é uma imagem do jogo. Ok, pessoal. Então, essa é a ideia do Q-learning. Tá? Eu acho que por hoje essa é a introdução do algoritmo, tá bom? Certo, professor. Obrigado. Legal, gente. Então, até segunda-feira. Bom feriado aí para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Bom feriado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom feriado. Tchau, pessoal. Bom feriado. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal.